Okay, we're going to continue on. Ok, vamos continuar. So we addressed briefly the last days. Então, de uma forma breve, nós endereçamos o tema dos últimos dias. Now I want to address briefly the day of the Lord, E agora eu quero endereçar brevemente o tema do Dia do Senhor, which we also touched on just a little bit. que também já falámos, mas só assim muito ao de leve. So eternal life is knowing God the Father and knowing Jesus the Son. Então, a vida eterna é conhecer Deus o Pai e Jesus Cristo o Filho, é o que está na Escritura. That's John chapter 17 verse 3. É em João, capítulo 17, versículo 3. So eternal life doesn't start when we die. Eternal life is a relationship with the one who gives life eternally. A vida eterna não começa quando tu morres, a vida eterna é um relacionamento com aquele que te dá a vida eterna. And Holy Spirit, God in us, E o Espírito Santo entrou em nós. is our Deus. connection to the Father, our connection to Jesus the Son. O Espírito Santo, que é Deus em nós, é a nossa ligação com Deus o Pai e com Jesus Cristo o Filho. So when Jesus came the first time, once for all, Então, quando Jesus veio a primeira vez, uma única vez para todos, he freed us from the life of the flesh Ele libertou-nos da vida da carne and invited us to be a part of the body of Christ. e convidou-nos a ser parte do corpo de Cristo. So after he rose from the dead, Então, quando Ele ressuscitou dos mortos, he went to his disciples, Ele chegou aos seus discípulos and they were hiding for fear. They were afraid of their times. e eles estavam a esconder-se com medo daquele tempo. Jesus walked into the room where they were Jesus entrou na sala onde eles estavam and said, "Peace. e disse: paz, You're not in trouble with God. não estás em sarilhos com Deus, You're not in trouble in this world. não estás em sarilhos neste mundo. Peace. Paz, Receive the Holy Spirit." recebe o Espírito Santo. He showed them the marks of his first coming. He showed them the holes in his hands and the holes in his side. E mostrou-lhes as marcas da sua primeira vinda. Mostrou-lhes as marcas, os buracos nas suas mãos, o buraco de lado. And then he said, "Peace" to them again, and he breathed on them, and he said, "Receive the Holy Spirit." E disse-lhes novamente paz. E soprou sobre eles e disse-lhes: recebam o Espírito Santo. We have some time where nothing is recorded what happened with Jesus and his disciples for 40 days. We don't know. Nós temos um tempo de 40 dias em que nada é registado sobre Jesus e os seus discípulos. Não sabemos. The Mormons think they know, but I don't think anybody knows. E eles sabem o que aconteceu. Os Mormons. Yeah, Os Mormons they pensam think que they know. sabem, mas nós não. But he talked to his disciples about the kingdom of God, E ele falou com os seus discípulos acerca do reino de Deus, but nothing was written. mas nada foi escrito. Must have been some amazing 40 days. Devem ter sido uns 40 dias incríveis. And then Jesus said, now it's important that you receive the promise upon you. It's important that you be clothed in the Holy Spirit. E depois Jesus disse: é importante que vocês recebam a promessa sobre vós. É importante que sejam revestidos do Espírito Santo. You see, with the Holy Spirit in you, you can know that He is Lord. É que vês, com o Espírito Santo em ti, tu podes saber que Ele é Senhor. But unless you're submerged in what's inside of you, you can't really know Jesus is Christ. Mas é que, a não ser que sejas completamente submergido naquele que está dentro de ti, não consegues conhecer Jesus Cristo como Cristo. As Lord, Como Senhor, He justifies us to live. Ele justifica-nos para viver. As Christ, He empowers us to live in that justification. E como Cristo, Ele dá-nos poder e capacidade para viver nessa justificação. So, in Acts chapter 1, Então, em Atos, no capítulo 1, Jesus was standing there and He said, okay, it's important that you go to Jerusalem now and wait for the promise to come upon you. e Jesus estava lá com eles em pé e disse: ok, é importante agora que vocês vão para Jerusalém e esperem a promessa que há de vir sobre vós. And then Jesus ascended into the clouds E in aí, bodily form. Jesus ascendeu aos céus na nuvem em forma corpórea. And in Acts chapter 1, when you read the story, Em Atos, no capítulo 1, se lerem a história, in video form, in video form,
in visual form, Ok, em forma visual. it looks something like this. Se fosse vídeo, seria qualquer coisa deste género. Jesus was standing there and he went up into the clouds. Jesus estava ali e começou a subir às nuvens, a subir. And this is the disciples. E vês os discípulos. And then a couple of angels come E depois vêm 2 anjos and it looks something like this. e parece qualquer coisa assim. What are you doing, guys? O que é que vocês estão a fazer? Don't you know that in like manner as he went, he will return? Vocês não sabem que assim como ele foi, ele voltará? Get over to Jerusalem as he told you. Vão lá para Jerusalém como ele vos disse. Because in not many days he's sending the promise. Porque daqui a não muitos dias ele vai enviar a promessa. Now how did he just leave? Então como é que ele saiu? His physical body O seu corpo físico went into the clouds. subiu às nuvens In the clouds. e desapareceu nas nuvens. This is an amazing thing. Isto é uma coisa maravilhosa. You have this book with 66 different books in it. Vocês têm este livro com 66 livros diferentes lá dentro. You have 39 books in an Old Testament, 27 in a New. 39 livros no Antigo Testamento e 27 no Novo. It's full of the language of God talking to people. Está completamente cheio da linguagem de Deus a falar com as pessoas. It's full of phrases. Cheio de frases. It's like, I come to Portugal, I don't know enough. Falo pouco, não falo muito, não falo bem. É como que o Ted veio a Portugal e não sabe ainda o suficiente para Mas falar. pouco e pouco. Fala algumas coisas, mas não tudo. But if I were to really want to become fully Portuguese, which I'm not, I'm a little Bulgarian, I'm a little Portuguese, I'm a little American, I'm a little Canadian, I'm a little everything. Se ele quisesse vir 100% português, que não é o caso, ele é um bocadinho português, um bocadinho americano, um bocadinho bulgário, um bocadinho canadiano. But if I wanted to become really Portuguese, I'd really have to study your language and your culture. Mas se ele quisesse tornar-se 100% português, ele teria que estudar a nossa língua, a nossa história, a nossa cultura. I think you have an idiom that says you are here and you are eating. I'm pretty sure that means you need a spanking. You're bad. Existe no nosso idioma, nós temos uma expressão que diz estás aqui, estás a comer, mas que não tem nada a ver com comer, tem mesmo a ver com apanhar. Não We é? don't have that idiom in America, but I get it. I Lá understand. na América não é essa expressão, mas ele entende. And every culture has their idioms. Every culture has their phrases. E toda a cultura tem as suas expressões e as suas frases. And heaven has a lot. E o céu também tem. So this may come as a shock to you. Então isto pode ser um choque para But when you're vocês. reading the Bible, the scriptures, Mas é que quando vocês leem a Bíblia, as Escrituras, Star Wars, Battlestar Galactica, Star Wars, a Battlestar Galactica, War of the Worlds, a Guerra dos Mundos Portuguese government, e o governo português Joe Biden, e Joe Biden, none of those resources will help you understand Scripture. nenhum desses recursos vos vai ajudar a entender as Escrituras. So the language of Scripture Então a linguagem da Escritura interprets the language of Scripture. interpreta a linguagem da Escritura. But listen to me. Mas ouçam, Scripture is not your teacher. as Escrituras não são o teu professor. Holy Spirit is your teacher. O Espírito Santo é o teu professor. He's the only one that can transform you. Ele é o único que pode transformar-te. I'm not your teacher. Eu não sou o vosso professor. I'm only teaching so that perhaps you might hear your teacher in your heart. Eu estou apenas a ensinar de forma a que talvez tu possas ouvir o teu professor no teu coração. He's the only one who can give you life. He's the only one who can change you. Porque ele é, na verdade, o único que te pode dar vida, é o único que te pode transformar. So I love my written word Então, eu gosto da minha palavra escrita, because it's filled with stories that use the language that were inspired by my teacher.
Conforme vocês podem ver histórias que foram instruídas, que foram inspiradas pelo meu professor. So if Jesus went into the clouds, Então, se Jesus subiu nas nuvens, I need to know, what does the Bible say about in the clouds? eu tenho que perceber o que é que a Bíblia diz acerca de nas nuvens. And everywhere the scripture uses the term in the clouds, E sempre que a Escritura usa o termo nas nuvens, it's talking about the presence of God. está a falar da presença de Deus. More specifically, the manifest presence of God. Mais especificamente, da manifesta presença de Deus. It's really good news if you want God. O que é realmente boas notícias se tu queres Deus. If you don't want God, Se não queres Deus, it's still really good news, but it feels really bad. continua a ser boas notícias, mas não parece assim tão bom. Because when he shows up, everything that doesn't want him gets destroyed. Porque aquilo que acontece é quando ele aparece, tudo o que não o quer é destruído. You see, everything that does not want God É que tudo aquilo que não quer Deus is death. é morte. And you can't get around eternal life and remain. You can't remain if you're death. E não há maneira de nós estarmos à volta da vida eterna e termos morte. So life destroys death. É porque a vida destrói a morte. So in the clouds is good news. Então nas nuvens é boa notícia. The body of Christ went into the clouds. O corpo de Cristo foi para as nuvens. And these angels were wondering, why are you staring up at where he just went? E os anjos estavam a pensar, mas por que vocês continuam a olhar para o sítio para onde ele foi? Go into Jerusalem and wait for him. Wait for the promise. Vão lá para Jerusalém e esperem por ele, esperem pela promessa. To those who eagerly wait for him, he comes again. He comes a second time. Para aqueles que ardentemente desejam por ele, esperam por ele, ele vem uma segunda vez. Ele vem de novo. First time was the cross. A primeira vez foi na cruz. He says, I'll come to you again. E ele disse, eu virei de novo a vós. Go wait. Vai esperar. 10 days later, E 10 dias mais tarde, the manifest presence of God a presença manifesta de Deus came on those in the upper room chegou àqueles que estavam na sala lá em cima and confirmed that they were the body of Christ. e confirmou que eles eram o corpo de Cristo. Confirmed they were the dwelling place of the Holy Spirit. Confirmou que eles eram o lugar da habitação do Espírito Santo. Not just with internal evidence, but external evidence, a demonstration of life-giving power. Não apenas com uma evidência interna, mas também com uma evidência externa. Este testemunho desta vida que nos empodera. And they began to experience things that had never been experienced in the earth before. E eles começaram a experimentar coisas que nunca tinham experimentado antes. God has brought forth His goodness. E agora como é que eu traduzo isso? God has brought forth His life. Oh, Deus, forget it. God has brought forth His goodness. He's brought forth His life. There is no weapon formed against Him that can fail, cannot but fail in His presence, because God is bringing forth His glory. Deus está a trazer a sua bondade, Deus está a trazer a sua vida. Não há nenhuma arma preparada contra nós que possa prosperar, porque Deus está a rodear-nos da sua presença, da sua bondade. Not in Bulgarian, but Something happened to them. é que algo aconteceu a eles. And many people, thousands, 3,000, said, why must we believe? We want to believe. What must we do? What is this? E de tal forma essas coisas aconteceram a ele que milhares de pessoas, na verdade 3.000 pessoas disseram: nós acreditamos, nós queremos acreditar, o que é que temos que fazer? And Peter says, this is what the prophet Joel prophesied. E Pedro disse, isto é o que o profeta Joel já profetizou. In the last days, Nos últimos dias, I'll pour out my spirit on all flesh. derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Well, today it was only 120, but in the last days, all flesh. Ok, hoje foi só 120, mas nos últimos dias será toda a carne. And your sons and your daughters will prophesy. E os teus filhos e as tuas filhas irão profetizar. They'll speak and life will happen. E eles vão falar e vida acontecerá.
declare and the world will change. E eles vão declarar e o mundo vai mudar. They'll speak life and life will come about. E eles vão falar vida e a vida vai acontecer. Even your men's servants and your women's servants will prophesy. They'll speak and life will happen. Até os teus servos e as tuas servas vão também profetizar. Eles vão falar e a vida vai acontecer. Old men will dream dreams. What's the point? They're old. They're going to dream dreams. Os velhos vão ter sonhos, mas qual é o objetivo? Eles são velhos, porque é que vão sonhar? Why? Porquê? They're part of eternity. They're going to dream dreams beyond their life. Porque são parte da eternidade e, portanto, eles vão ter sonhos que vão para além da sua vida. Your young are going to have visions. E os novos vão ter visões. Listen to me. Young people don't have vision. Ouçam bem, os jovens não têm visões. They have dreams. Eles têm sonhos. But here's some really good news. Mas aqui estão as boas notícias. Holy Spirit in us O Espírito Santo em nós makes it so that you can see what others in your age can't see. faz com que tu sejas capaz de ver coisas que outros com a tua idade não são capazes de And He ver. makes it so old people like me E faz com que velhos como eu dream of things that can only happen in the lives beyond me. vejam coisas a acontecer e sonhem com coisas a acontecer que só vão acontecer nas vidas depois de mim. It's a supernatural, life-giving spirit. É um espírito sobrenatural dador de vida. This caused 3,000 to believe that day. E isto fez com que 3.000 acreditassem naquele dia. But he was quoting Joel. Mas ele estava a citar Joel. And Joel didn't say in the last days, I'll pour out my spirit on all E flesh. Joel não disse, nos últimos dias eu vou derramar o meu espírito sobre toda a carne. Whenever you read in Scripture a quotation of Scripture, Sempre que leiam na Bíblia uma citação de um versículo ou de uma passagem, you should always find the Scripture that it's quoting. devem sempre encontrar o versículo que está a ser citado, ou Or a you won't passagem. have an understanding of the context of what's being said. Ou então, o caso contrário, não vão ter um entendimento do contexto daquilo que está a ser citado. Like example, Por exemplo, if you believe with your heart and confess with your mouth, se acreditares com o teu coração e confessares com a tua boca, you'll be saved. The word of God is near you, it's in your heart, it's in your mouth. tu vais ver que a palavra de Deus... The word of God is it's near you. A palavra de Deus está perto de ti, está no teu coração, na tua boca. It's Romans 8. Em Romanos 8, Romans 10, yeah. Romanos 10. And so, but it's quoting Deuteronomy. Mas está a citar Deuteronômio. We use it as a verse to lead people to Jesus. Nós usamos isto como um versículo para levar pessoas a Jesus. And it can work for that, E isso pode funcionar. but that's not what it's about. Mas não é acerca disto. It's about your daily life É acerca da tua vida diária, as a believer. como um crente. Don't say, who's going to ascend to heaven to bring this to me? Não digas quem é que vai vir do céu para me trazer isto. Don't say, who's going to go down to the abyss? Who's going to go down? Não me digas quem é que vai To the sea. descender até ao abismo, até ao mar. But say the word of God is near you. It's in your heart. It's in your mouth. Mas diz, a palavra de Deus está perto de ti, está no teu coração, na tua boca. It's a verse about living in the promised land. É um verso acerca de viver na terra prometida. It's a verse about having victory over your enemies. É um versículo acerca de teres vitória sobre os teus inimigos. It's a verse about salvation. É um versículo acerca de salvação. Not salvation of going to heaven, but salvation daily as a believer. Não aquela salvação de ir para o céu, mas aquela salvação diária, como um crente. He's put before you life and death. Ele colocou diante de ti a vida e a morte. He's put before you blessings and curses. Ele pôs diante de ti a bênção e a maldição. You can choose. Podes escolher Which do you want? o que é que queres. Life Vida or death? ou morte. Okay? And then if it's too tough, he gives the answer. E se for muito duro, ele dá-te a resposta. In case the examination is too tough, can't remember the Para o caso answer. do exame ser, ou o teste ser muito difícil e tu não te lembraste da resposta, ouve, Choose life. escolhe a vida. Escolhe a vida. Choose life. Escolhe a vida. Choose life. Escolhe a vida. In Acts 2, Em Atos 2, Joel actually said this. Joel de facto disse isto. He talks about a time of an end of the old covenant. E ele fala de um tempo do final da antiga aliança
And then he says, afterwards, E depois ele diz: depois disto, I will pour out my spirit on all flesh. eu vou derramar o meu espírito sobre toda a carne. So why did Peter use the word last days? Então por que é que Pedro usou a expressão últimos dias? Because there had to be a last day Porque teve que existir um último dia to be an afterwards. para existir um depois disto. There were no Gentiles present on the day of Pentecost. Não havia gentios presentes no dia de Pentecostes. They were all Jews Eram todos judeus and proselytes. e prosélitos. Proselytes are people who were from other nations who decided to become Jewish Prosélitos in eram belief. pessoas na altura de outras nações que tinham decidido tornar-se judeus e abraçar a crença judaica. They were in Jerusalem to celebrate the feast of Pentecost. Estavam em Jerusalém para celebrar a festa de Pentecostes. Greeks, Gregos, Parthons and Medes and who knows, medos e converted people to Judaism were there to keep Pentecost. pessoas de outras nações convertidas ao judaísmo que estavam lá para celebrar a festa de Pentecostes. People who were living in the old covenant of the law, the Pessoas Torah que viviam- temple system. Pessoas que viviam no sistema antigo, da antiga aliança, da lei, da Torá e do templo. They were there to keep the feast that was a shadow of something that was real in heaven. Eles estavam lá para celebrar essa festa, para observar a festa, que no fundo era uma sombra daquilo que viria a ser do antigo, da nova aliança e também no céu. And that day, E nesse dia, Pentecost was fulfilled. Pentecostes foi cumprido. Pentecost actually happened. Pentecostes de facto aconteceu. It wasn't a practice feast that day. Aí já não foi uma festa teórica. Pentecost is jubilee. Pentecostes é jubileu. Not just justified to live, but now living. Não apenas justificado para viver, mas agora vivendo. Your name is restored. Your inheritance is back. O teu nome é restaurado, a tua herança está de volta. You have the Word of God. You have the Spirit of God. Tens a palavra de Deus, tens o Espírito de Deus. You have the testimony of being a tabernacle, Tens a o- temple of God's Spirit. Tens o testemunho de ser um tabernáculo, um templo do Espírito Santo. So the afterwards is when you lose your life, Então o depois disto acontece quando perdes a tua vida you actually save your life. e na verdade estás a salvá-la. So then Peter says, and the sun will be turned black, the moon to blood, E depois quando Pedro diz, e o sol vai tornar-se escuro e a lua em sangue, he talks about a great and terrible day, an awesome day of the Lord. fala do grande e terrível dia, o dia magnífico do Senhor. It actually says before the great and terrible day of the Lord. Na verdade diz lá antes do magnífico e terrível dia do Senhor. If I was behind Lucas, Se eu estivesse atrás do Lucas, I would be behind Lucas. eu estaria atrás do Lucas. But I'm not, I'm before Lucas. Mas não estou, eu estou à frente dele. Right in front of Lucas. Mesmo à frente dele. I'm before you. Eu estou à tua frente. Okay, to be before the day of the Lord Estar diante do dia do Senhor, como estou de ti, is not to be before the day happens, não é estar diante antes que o dia aconteça, but to come face to face with a great and terrible day, a great and powerful day, mas estar face a face com esse grande dia, com esse poderoso dia. a day that causes your sun to go dark, Esse dia que faz com que o teu sol se torne escuro a day that causes your moon to turn to blood, the life of the flesh is out. e faz com que a lua se transforme em sangue. Porquê? Porque a luz, a vida da carne já saiu. A day that ends your natural kingdom and gives you the kingdom of God. O dia que acaba com o teu reino natural e te dá o reino de Deus. An eternal day O dia eterno. that demonstrates all other days are last days. Que demonstra que todos os outros dias são últimos An dias. eternal afterwards. Depois disto eterno. In the face of an eternal afterwards, Na face deste eterno depois disto. I pour out my spirit on all flesh. Então eu derramo o meu espírito sobre toda a carne. And you begin to speak and life happens. E começas a falar e a vida a acontecer. You make declarations and your world changes. Fazes declarações e o teu mundo muda. Because you're now living in the day of the Lord. Porque agora estás a viver no dia do Senhor. As Isaiah 60 says, the sun is no longer your light. Como diz Isaías 60, o sol já não é a tua luz. The
The moon is no longer your brightness of the E, flesh. e, at a, night. e a lua já não é o resplandecer na noite. So the term last days Então o termo últimos dias includes an afterwards. inclui um depois disto. And the afterwards is the eternal day of the Lord. E o depois disto é o dia eterno do Senhor. So the day of the Lord is not just a day that is at hand, it's a day that we can lay hold of. It's within our reach. Então o dia do Senhor não é apenas um dia que está perto, mas é um dia que está ao nosso alcance, que nós podemos tomar. Sun is shining outside today. O sol está a brilhar lá fora hoje. It's because we turned this morning. É porque viramos esta manhã. We turned. Nós viramos. The experience was a sunrise, A experiência foi como o nascer do sol, but the action was an earth turn. mas na verdade a ação foi a terra que virou. Scientifically, the sun did not rise this morning. Cientificamente, o sol não nasceu esta manhã. Scientifically, the earth turned. Cientificamente foi a terra que virou. But to experience the day of the Lord, Então, mas nós podemos experimentar o dia do Senhor, you have to turn to the Lord. nós temos que nos virar para Deus. And when you turn to the Lord, E quando viramos para Deus, when the Lord is before you, in quando the o face of Senhor the day está of the Lord, diante de ti He changes everything. e nós estamos face a face com o dia do Senhor, então muda tudo. So you have to bow to stand. Então nós temos que nos fazer esta viragem para Deus. But when you bow and you stand, Mas quando nos encurvamos diante de Deus e ficamos de pé, you arise and you shine. então aí levantamos-nos e brilhamos. You become sons and daughters of God. Tornamos-nos filhos e filhas de Deus. Not servants, not slaves, sons, daughters. Não servos, não escravos, mas filhos e filhas. From every tribe, every tongue, every people, every nation, sons and daughters of God. De toda a tribo e língua e nação e povo. He has the attention of your life. Ele tem a atenção da tua vida. So people look at you Então as pessoas olham para ti and they see something of God. e eles veem algo de Deus. They see whatever you're looking at. E veem aquilo para onde tu estás a olhar. See, the light of the world is like the natural sun. É que veem a luz do mundo é como o sol natural. It lives day to day, E é dia a dia, night to night. noite a noite. But in Christ, we don't live day to day. Mas em Cristo nós não vivemos dia a dia. We live facing the true light of life. Nós vivemos contemplando a verdadeira luz da vida. So what direction are we facing? Então que direção é que nós estamos a virar-nos? Are we looking at the nations, Estamos a olhar para as nações or are we looking at the day of the Lord? ou estamos a olhar para o dia do Senhor? The day of the Lord will make us shine. O dia do Senhor vai fazer-nos brilhar. So my challenge to any church that I am sent to, Então o meu My God. desafio para qualquer igreja para onde sou enviado, of which I am here because CCVA is part of my family, I've been sent to you. e é por isso que eu estou aqui, porque a CCVA faz parte da minha família, eu fui enviado para vocês. And so for us as a family, Então para nós como família, what is our expectations? o que é que são In as life. nossas expectativas na vida? What direction are we facing? Para que direção é que nos estamos a virar? Are we seeking our will or are we seeking the will of God, the kingdom of God to come, His will to be done? Estamos a buscar a nossa vontade ou estamos a buscar a vontade de Deus, que se faça a sua vontade e venha o seu reino? Are we looking towards death, last days? Estamos a olhar e a virar-nos para a morte, para os últimos dias? Or are we looking towards life, the day of the Lord? Ou estamos a olhar e a virar-nos para a vida e para o dia do Senhor? Peter says the day of the Lord is like 1,000 years. Pedro diz que o dia do Senhor é como 1000 dias. Scripture interprets Scripture. A Escritura interpreta a Escritura. God owns the cattle on 1,000 hills. Deus tem o gado em 1000 montes. Darn it, I thought He owned them all. Eu pensava que tinha em todos os montes, não só em 1000. I've been to more than 1,000 hills. Eu já estive em mais de 1000 montes. And I found a lot of cows in the valleys. E encontrei também muitas vacas em vales. So it means He owns all the cows. E quer dizer que ele tem todas as vacas? 1,000 is an expression, He owns all the cows. Sim, na Bíblia 1000 é uma expressão de todas. Portanto, sim, todas as vacas são do Senhor. It's actually a 10 times 10 times 10. Na verdade é 10 vezes 10 vezes 10.
It's a full measure. It's an eternal number. É uma medida completa, é um número eterno. There's a psalm that says he's God to 1,000 generations. Há um salmo que diz que ele chega até 1000 gerações. And then the next line says he's God forever. E na linha a seguir diz que é para sempre, é Deus para sempre. 1,000 generations is a way of saying forever. Então 1000 gerações é uma forma de dizer para sempre. 1,000 hills is a way of saying every cow. Mil place. montes que é uma maneira de dizer todos os montes. 1000 vacas é a maneira de dizer todas as vacas. So when Peter says the day of the Lord is like 1,000 years, Então quando Pedro diz que o dia do Senhor é como 1000 anos, he's saying the day of the Lord is a day that never ends. ele está a dizer que o dia do Senhor é um dia que não acaba. It's not counting the numbers on your calendar to say, oh, we're in this day because this is the year 2000 or this is the year 3000 or... Ele não está a contar os dias no calendário para dizer, ok, este é o dia porque já estamos no ano 2000 ou no ano 3000. And when Peter wrote that, he wrote that to Jewish believers who were about to lose their old Torah temple system. E quando Pedro escreveu isso, escreveu a crentes judeus que estavam prestes a perder o seu sistema antigo da Torá e do templo. They had been scattered in Asia, out of Jerusalem because of the persecution. Eles tinham sido espalhados por toda a Ásia por causa da perseguição. And the land that they loved was about to be changed forever. E a terra que eles amavam estava prestes a ser mudada para sempre. The temple and the temple system was about to be destroyed. O templo e o sistema do templo estava prestes a ser destruído. Jesus had pronounced it desolate. Jesus pronunciou a própria terra desolada. And if you offer sacrifices on an altar that the high priest pronounces as desolate, E se oferecesses sacrifícios num altar que o próprio sumo sacerdote já tinha declarado como desolado, it's an abomination. é uma abominação. And for 40 years they offered animals on an altar that was a testimony of Jesus the Lamb. E por 40 anos, depois disso, eles ainda ofereceram sacrifícios que, na verdade, num altar, que, na verdade, era um símbolo de Jesus como Cordeiro. For 40 years, every sacrificed animal was a confession to say, we don't believe in Jesus. 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 Nesses 40 anos, cada animal que era sacrificado naquele altar era uma forma deles dizerem: nós não acreditamos em Jesus. Nós não acreditamos em Jesus. It was the only altar on planet Earth that was authorized by God but fulfilled. Era o único altar em todo o planeta Terra que tinha sido autorizado por Deus e já tinha sido cumprido. It was the altar that ultimately said, there's one who died once for all. Era o único altar que dizia: existe um que já morreu uma vez por todos. But the blood sacrifices on that altar said his blood wasn't enough. Mas os sacrifícios de sangue naquele altar diziam: o seu sangue não foi suficiente. He's not the lamb who takes away the sins of the world. Ele não é o cordeiro que tira o pecado do mundo. And Jesus, the eternal high priest, pronounced that altar desolate. E Jesus, o sumo sacerdote eterno, determinou que aquele altar era desolado. So it had to be destroyed. Então tinha que ser destruído. It was destroyed in AD 70 E foi destruído no ano 87. by a son of one of the Caesars Ano 70. Pelo filho de um dos Césares, named Titus. chamado Titus. When he destroyed the altar, Quando ele destruiu o altar, history records that Titus went into the Holy of Holies a história registra que ele entrou no Santo dos Santos and he set up two flags that represented the Roman Empire, e colocou Roman gods. duas bandeiras que representavam os deuses, o Império Romano. One historic story says that he had sex with a prostitute on the Torah in the Holy of Holies. E há um registro histórico que diz que ele teve sexo com uma prostituta ali mesmo, no Santo dos Santos. And he slaughtered a pig in the Holy of Holies. E sacrificou um porco ali. Now, that Titus, a man named Titus, he was the son of the Caesar he became Caesar after that. Um homem chamado Titus,
que era filho do César e que depois mais tarde se tornou César também. He was a weapon of the world. Ele era uma arma do mundo, He was a weapon of Rome era uma arma de Roma that the Pharisees sought to use to destroy Jesus. que os fariseus tentaram usar para destruir Jesus. But the weapon of the world Mas essa arma do mundo ended up destroying the Pharisaic temple. acabou por destruir o templo farisaico. Long term, A longo prazo, the good news is as boas notícias são que the seed of the kingdom a semente do reino went into a seed bag and got into Rome. entrou num saquinho para sementes e entrou em Roma Looked non-threatening. e parecia que não era uma ameaça, Looked like a Catholic seed bag. parecia um saco de sementes normal. And the Catholic seed bag went to the nations of the world. You are a nation that has a history of Catholicism, Catholic history. E essa parte era um saquinho de sementes católicas, digamos assim, e foi para as nações, parecendo realmente não se vocês também aqui em Portugal também existe uma raiz católica, portanto parecer não fazer mal a ninguém. The word Catholic means universal. A palavra católico quer dizer Universal universal, é a Igreja Universal. Universal church. Igreja Universal. I believe in a universal church, Eu acredito numa Igreja Universal, but I'm not that kind of Catholic. mas não sou esse tipo de católico. But I'm the kind of Catholic that the seed was in the seed bag. Mas eu sou o tipo de católico, a semente que estava dentro desse saquinho de sementes. And in the days of Martin Luther, E nos dias de Martinho Lutero, the seed bag germinated. esse saquinho de sementes também germinou. And Reformation came into the church. E veio a reforma para a igreja. And grace is increasing and increasing and increasing and increasing. E a graça começou a crescer e a crescer e a crescer e a crescer, a aumentar. You see, there's no thing of the world that can stop the kingdom from advancing. É que vejam, não há nada no mundo que possa parar o reino de avançar. Even when it ends up in a religious seed bag. Mesmo quando parece entrar num saco de sementes religioso. So the day of the Lord Então o dia do Senhor is not like the days of the world. não é como os dias do mundo. The destruction of the Torah temple system was a destruction of an old covenant system. A destruição do sistema da Torá e do templo foi uma destruição de um sistema do mundo. So when Peter was talking about a new heaven and a new earth, Então quando Pedro fala acerca de novos céus e nova terra, for the Jew, Peter was writing to Jews. e estava a escrever para judeus especificamente, For the Jew, heaven was the law, para judeu o céu era a lei and the earth was the temple system, the temple society. e a terra era o sistema do templo, a sociedade do templo. Not just a temple, but the temple society. Mas não apenas o templo, mas também a sociedade do templo. So before Jesus came, Então, antes de Jesus vir, the nation of Israel a nação de Israel was the only nation that had a testimony of the true heaven a nação de Israel era a única nação na terra que tinha um testemunho de verdadeiro céu and a shadow of true earth. e uma sombra da verdadeira terra. But both were shadows, not the real thing. Na verdade, ambas eram sombras, não eram a coisa real. Until Jesus moved into the neighborhood. Até que Jesus se moveu para a vizinhança, se He mudou was the real thing. para a vizinhança e aí sim era a coisa real. Because he didn't come with a scroll in his hand. Porque ele não veio com um rolo na sua mão, He came with the word of God written in his heart. ele veio com a palavra de Deus escrita no seu coração. He was the word in flesh. Ele era a palavra encarnada. And he grew in being the word in flesh. E continuou e cresceu sendo a palavra encarnada, a palavra na carne. Not the word in scrolls, Não a palavra em rolos, but the word in flesh. mas a palavra que se tornou carne. The character, the nature, the way, the power, the authority. O caráter, a natureza, o caminho, o poder, a autoridade. And he was a temple of Holy Spirit. E ele era um templo do Espírito Santo. 7 days a week, 24 hours a day. 7 dias por semana, 24 horas por dia.
And he came as a testimony E veio como um testemunho of heaven and earth. de céu e terra. Heaven and earth. Céu e terra. The kingdom of God within him. O reino de Deus nele. And he came casting out devils E ele veio expulsando demónios because his finger porque a sua figura was the finger of the kingdom of God. era, na verdade, uma figura do reino de Deus. He laid hands on the sick and they were healed. Why? Ele impunha as mãos nos doentes e eles ficavam curados. Porquê? His hand was a hand of the kingdom of God. A sua mão era uma mão do reino de Deus. He didn't live by an old heaven or an old earth. Ele não vivia por um velho céu ou uma velha terra. And he came to give us a new heaven and a new earth. E ele veio dar-nos novo céu e nova terra. Is there a reality for that for our terrestrial world? Existe uma realidade para isso, para o nosso mundo terrestrial? Somehow, some way. De forma, com certeza, de alguma forma. Beyond my pay grade to know how that looks. Mas eu não estou ainda habilitado a saber com o que é que isso se parece. But it's not beyond my pay grade to know what that is in my life. Mas eu sei com o que é que isso se parece na minha vida. The old heaven was a knowledge of good and evil. O velho céu era o conhecimento bom de certo e errado, bom e mau. But the new heaven is the manifest presence of Holy Spirit governing my life. Mas o novo céu é a presença manifesta de Deus a governar a minha vida. The old earth A velha terra was a temple society. era a sociedade do templo. The new earth is being the temple of the Holy Spirit. A nova terra é ser o templo do Espírito Santo. So I'm part of an eternal reality. Então eu sou parte de uma eterna realidade. I'm part of a day that has no end. Eu sou parte desse dia que não tem fim. So when Peter was writing to Jews about just in the matter of a few years the loss of the temple, Torah temple society, Então quando Pedro estava a escrever aos judeus numa coisa que iria acontecer numa questão de anos, acerca da perda dessa sociedade do templo, he was telling these Jewish believers to not be shaken ele estava a dizer a esses crentes judeus não se deixem abalar. because the destruction of the Torah temple society was a fulfillment of what Jesus had declared. Porque essa perda dessa sociedade do templo e da Torá era um cumprimento daquilo que Jesus tinha declarado. And what was that destroyed it? E aquilo que foi destruído The true destroyed the false. aconteceu, na verdade, que a verdade, o que é verdadeiro, destruiu aquilo que é falso. To destroy the false temple, there has to be a true temple. E para destruir um falso templo, tem que existir um verdadeiro templo. To destroy the false heaven, there has to be a true heaven. Para destruir um céu falso, tem que existir um céu verdadeiro. The judgment is preemptive, not reactive. O julgamento é preemptivo, não, é proativo, não reativo. It prevents it. Na verdade, evita-o. Come to Jesus. Vem a Jesus. That's the prevention. Essa é a prevenção. Stay away from Jesus, receive the consequence. E se ficares longe de Jesus, vais receber a consequência. God doesn't destroy you, you destroy yourself Deus não te destrói, tu é que te destróis a ti for próprio. not coming to Jesus. Por não vires a Jesus. Come to the safe place Vem ao lugar que é seguro and let go of the sinking ship. e larga o navio que se está a afundar. So Peter was writing about a new heaven and a new earth in the first century. Então Pedro estava a escrever acerca de novos céus e nova terra no primeiro He século. wasn't saying, listen, you guys don't have it very tough. He wasn't saying this. Peter wasn't saying, listen, guys, you don't have it very tough here. Pedro não estava a dizer, oh malta, vocês ouçam, não têm isto de uma forma muito Let me dura. talk to you about the smart people in the future. Deixem-me falar-vos acerca das pessoas tão espertas do futuro. This has nothing to do with you. I know you've lost a few loved ones in the last month. Isto não tem nada a ver. Eu sei que vocês perderam alguns entes queridos nestes últimos meses. I understand that your dad was crucified in front of you, but E, listen,
Eu até It's entendo nothing. que, Don't worry about it. eu até entendo que o teu pai foi crucificado à tua frente, mas olha, não é nada, não te preocupes com isso. Make sure you write these. I'm going to write these words down so there'll be scripture for the smart people in the future. Eu vou escrever estas palavras para ter a certeza que isto fica registado para aquelas pessoas espertas do futuro. Because it's not necessarily true that scripture is for you. It's for the smart people in the future. Não é necessariamente verdade que esta escritura seja para vocês, é para as pessoas espertas do futuro. No, it's not necessarily profitable for your way of life. E não é necessariamente aplicável à tua forma de vida. It's not necessarily important for your relationship with God or for your correction, for your reproof. E não é necessariamente importante para a tua relação com Deus, ou para a tua correção, ou para a forma como andas. This is for the smart people in the future. Isto é só para as pessoas espertas do futuro. No, it's not for right now when Jerusalem is surrounded by armies and about to be destroyed by a man who's going to have sex on the Torah in the Holy of Holies. Não é nada para agora, que não tem nada a ver com completos exércitos a cercarem Jerusalém e a destruírem a cidade toda e um homem louco que vai ter sexo com uma prostituta lá no altar. It's for the future when they start bombing Israel. That's what it's for. É para o futuro, quando começarem a mandarem bombas sobre Israel. É para aí. Not belittling what's going on in Israel. Eu não estou a escamotear aquilo que está a passar em Israel, ok? I'm just saying the Bible is not a book that was written in irrelevancy. Eu só quero dizer é que a Bíblia não é um livro que tenha sido escrito para ser irrelevante. And if we pay attention to the foundation, we'll not be shaken in any generation. E se nós tomarmos atenção aos fundamentos, nós não seremos abalados em qualquer geração. That's why Peter said to the believers, remember this, with the Lord a day is as 1,000 years. E é por isso que Pedro escreveu aos crentes, lembrem-se disto, com o Senhor, um dia é como 1000 anos. You're children of the light, not the darkness. Vocês são filhos da luz e não das trevas. What Paul said to the Thessalonian people. E como o apóstolo Paulo disse aos Tessalonicenses. So the day of the Lord is simply embracing the light of Christ eternally, every day. Então o dia do Senhor é simplesmente abraçar a luz de Cristo eternamente, todos os dias. I think we've been going 50 minutes now. Yeah, 45. Okay, so I'm gonna. Then my next topic E no próximo tópico is going to be the Antichrist. vamos falar do anticristo. So I think we need a break before we do Antichrist. Então precisamos descansar um bocadinho antes de falar disso. But so far, in the courses, the three that are at the level 3. Mas agora, ouçam, os 3 cursos que falam sobre isto no nível 3 da Academia Zoé, There's a course called The End Times of the Old Covenant. há um curso que se chama Os Dias Finais da Antiga Aliança. And I deal in detail on these things in that course. E nesse curso eu entro em bastante detalhe sobre cada uma destas coisas que nós estivemos aqui a falar hoje. That leads to 2 other courses. E isso leva-nos a mais 2 cursos. And those courses are on the book of Revelation. E esses cursos são acerca do livro do Apocalipse. The word apocalypse A palavra Apocalipse is a cheerful, happy word. é uma palavra alegre e muito boa. If you look it up in an English dictionary Se or vo- in a Portuguese dictionary, Se vocês olharem em qualquer dicionário inglês ou português, you will discover a lie. vão descobrir uma mentira. You will discover it says it means apocalyptic, destruction. E vão descobrir que nos dicionários está a dizer que esta palavra significa destruição apocalíptica. That is not what it means. Mas não é isso que ela significa. Now, why does the dictionary say it means that? Mas porquê que será que um dicionário diz que ela significa isso? Because the church taught the world that that's what it means. Porque a igreja ensinou o mundo que é isso que quer dizer. What it means is what was hidden is not hidden anymore. O que Apocalipse quer dizer é que aquilo que estava escondido agora já não está mais escondido. And it's an apocalypse, a revelation of Jesus Christ. E que Apocalipse é uma revelação de Jesus Cristo. Peter says this, Pedro diz isto. grace comes to you at an apocalypse of Jesus Christ. Diz isto. A graça vem até ti com uma revelação, um apocalipse de Jesus Cristo. Have you ever had a bad day? Já tiveste um mau dia?
You know what you need on a bad day? Sabes o que é que precisas no mau dia? You need an apocalypse of Jesus Christ. Precisas de um apocalipse de Jesus Cristo. That'll change your day. E isso vai mudar o teu mundo, o teu dia. You think he's hidden? Achas que está escondido? You need him to walk into your room. Tu precisas que ele entre na tua sala. You need him to give you some overcoming grace. Tu precisas que ele te dê alguma graça que vence todos os obstáculos. You need to see yourself in the throne room, living from the throne room. Precisas te ver na sala do trono da graça, a viver a partir da sala do trono. You need to see that you're saved by grace and not law. You're saved by his love. Precisas de ver que és salvo pela graça e não pela lei. Tu és salvo pelo seu amor. You need to see lies destroyed by truth. Tu precisas de ver as mentiras a serem destruídas pela verdade. You need your thinking to change so you start living for the Father and you start living for others. Precisas que o teu pensamento mude para que comeces a viver para o teu Pai e a viver para os outros. You need to prove to be an everlasting temple of the Holy Spirit. Tu precisas de provar que és um templo eterno do Espírito Santo. Well, that's the first 11 chapters of Revelation. E isso são os primeiros 11 capítulos de Revelação. That's pretty good news. E isso são boas notícias. That's who you are in heaven. É quem tu és no céu. Paul wrote the same thing E Paulo escreveu a mesma coisa when he wrote the book of Ephesians. quando escreveu o livro de Efésios. Ephesians 1 through 6 Efésios 1 a 6 is the same as Revelation 1 through 11. é a mesma coisa que Apocalipse 1 a 11. One is written to Jews, the other is written to former Gentiles. Um é escrito a judeus, o outro é escrito a antigos gentios. But Ephesians 1 through 6, Mas Efésios 1 a 6, hey, you're blessed with every spiritual blessing in heavenly places from your Father. em que diz: tu és abençoado com toda a sorte de bênçãos nos lugares celestiais pelo teu Pai. You're part of the body of Christ. És parte do corpo de Cristo. You're part of the calling of Christ, the testimony of Christ, the purpose and power of Christ. És parte do propósito do poder de Deus. Underneath your feet are principalities, powers, thrones, dominions, and names. Sob os teus pés estão potestades e poderes do ar. You're seated in heavenly places with Jesus in authority. Estás sentado nos lugares celestiais em Jesus, em autoridade. You're built upon an eternal reality, the church, upon the ceiling of the old covenant and the foundation of the new. E tu estás construído sobre uma realidade. A nova aliança está construída como um teto. Na verdade, está construída em cima do teto que é a antiga You're aliança. part of the body of Christ, both in heaven and on earth, that's been liberated from darkness. És parte do corpo de Cristo, tanto no céu como na terra, e estás completamente livre das trevas. You're being equipped and sent to be the body of Christ. Estás a ser equipado e enviado para ser o corpo de Cristo. You're children of light. Vós sois filhos You're da people of luz. the day. Somos pessoas do dia. You're the wife of Jesus, Somos a esposa de Jesus, the bride of Christ that rules and reigns with him. a noiva de Cristo que reina com Ele. You're clothed in the Holy Spirit. Estamos revestidos pelo Espírito Santo. You have the 7 pieces of armor, 7 aspects of the Holy Spirit clothe you. Temos as 7 peças da armadura, são 7 aspectos do Espírito Santo que nos reveste. The Lord, the wisdom, O Senhor, a sabedoria, understanding, entendimento, counsel, ajuda, might, poder, knowing as an intimacy, conhecer como é intimidade and fear of the Lord. e o temor do Senhor. I just read to you Ephesians 1 through 6. E eu simplesmente acabei de vos ler Efésios 1 a 6. A revelation of Jesus Christ. Uma revelação de Jesus Cristo. Okay? Should we take a break? Ok, vamos fazer And agora. then we're going to come and we're going to deal with the Antichrist. Vamos fazer um intervalo curto e depois, quando voltarmos, vamos então lidar com o We're Anticristo. going to deal with 2 things in the next section. We're going to deal with the Antichrist and we're going to get rid of the mark of the beast. 2 coisas, vamos lidar com o Anticristo e vamos nos livrar da marca da besta.